Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Sou o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. De antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal, que você envie esse material para mais pessoas, para que juntos possamos estar estudando a Palavra de Deus. Ainda na série A Igreja Verdadeira, vamos estar falando sobre a Igreja Moderna. E a parte 1 aqui, a secularização. O nosso texto base está em 1 João 2, do 15 ao 17. Vamos ao estudo? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amor ao mundo, práticas mundanas introduzidas na igreja, para agradar o público, Atos 5:29 e Gálatas 1:10, amém? Você vai estar vendo esse exemplo lá. Você pode ver, irmão, que lá em 325, Constantino Grande, ele convoca ali o concílio de Nicéia, e ali começa a secularização da igreja. A igreja que nós vemos aqui na Bíblia, irmão, ela foi antes do concílio de Nicéia, ela era pura, lavada, santa, não tinha interferência do Estado. Constantino, ele funde o Estado com a igreja, ele estatiza a igreja, e ele pega toda a sorte de mundanismo e enfia na igreja. Por quê? Ele cria um sincretismo religioso para agradar os pagãos e os cristãos. Então ficou aquela igreja mestiça, né? Com doutrinas ali da religião greco-romana. A pessoa que era muito boazinha, né? Ascende aos deuses, né? Se torna ele um deus, né? Você vê isso na pessoa dos santos. Eles pegam ali os deuses greco-romanos, escondem atrás dos mártires e dos apóstolos. Você vê ali que cria-se templos, né? Ali eles faziam um templo e botavam ali a imagem do deus padroeiro. E não é diferente na igreja católica, ele bota ali um santo ali e tudo mais. Então, Jesus, 25 de dezembro, é o nascimento do Deus Talmuz, o Deus Sol, o Deus Menino. Tem até um hino que fala o Deus Menino para nosso bem, não falando de Jesus, se fala de Talmuz, tá? O Deus Sol, o Deus Menino. Então, tudo isso introduzido dentro da igreja. Lógico, claro, evidente, o verdadeiro adorador sempre existiu. Focos de reforma, de transformação, algumas igrejas separadas também da igreja católica, sempre existiu, Deus nunca ficou sem testemunha, amém? Mas nós estamos vendo isso, irmão, dentro da nossa igreja moderna hoje. Quando você vê lá Martinho Lutero dando ali aquele foco ali, aquele grande boom ali da reforma protestante, você vê aquela separação e uma busca pela santidade, né? Uma busca pelas primeiras coisas. E hoje nós vemos aí a igreja abraçando o mundo, beijando, namorando, né? Casando com o mundo, vivendo coisas mundanas, práticas mundanas e situações mundanas dentro da igreja. Igreja politicamente correta tem amizade com o mundo, não quer se chocar com as coisas do mundo. Lê lá Tiago 4:4. Amém? Igreja, mundo, não dá para misturar. Tem gente que quer agradar determinados setores da sociedade, grupos da sociedade, e fica ali brincando de igreja e falando que isso não é errado, aquilo que não é errado, aquilo não é... Irmão, se não tá, se a Bíblia diz que é errado, é errado. Se a Bíblia diz que é certo, é certo. Se a Bíblia não diz nada, é porque não é para existir. Você não é criador, porque você vai criar? Porque era para ser criado, já está aqui, já está selado, já está escrito. Então, igreja que fica se unindo com o mundo, igreja politicamente correta, igreja que não quer inimizade com o mundo, mas a Bíblia fala claramente, amizade com o mundo, inimizade com Deus. Eu tenho um ditado que eu falo, perto dos homens, longe de Deus. Perto de Deus, longe dos homens. Não dá para ter as duas coisas, amém? Ou você está bem com Deus, ou bem com o mundo. Não dá para ter as duas coisas. Tem que escolher um lado. Flertar com o pecado. Maqueia o pecado para dar a ele a aparência de algo certo. Cede ao pecado e o abraça. Tiago 1, versículo 12 ao 15, dá uma lida lá. Então, irmãos, aquilo que é errado para mim, é errado para o irmão de fulano, para o tio de ciclano, para o amigo de Beltrano, também. Amém? Não tem como maquiar o pecado. Tem gente aí maquiando o pecado para conviver bem com todo mundo, conviver bem com a sociedade. Não, isso aqui não é pecado, não. Isso aqui é só um ponto de vista, isso aqui é aquilo.
Irmãos, se não teve arrependimento, se não teve disciplina, é pecado, não foi confessado, não foi disciplinado, não foi apagado, a conta está lá, vai ser cobrada, amém? Então não tem como fugir disso aí. Pecado é pecado para qualquer um, para o bonito, para o feio, para o grande, para quem tem nome, para quem não tem nome, para todo mundo é pecado. Pecado é pecado, cometeu pecado, se acerta com Deus, porque Jesus está voltando, não tem como ficar para trás aí. O cara vai viver uma vida toda na igreja de mentira e depois vai ficar aí para trás aí, chorando, e depois para pegar a repescagem vai ser bem complicado, tá? A grande verdade é essa. Transforma o ambiente sacro da igreja em um espetáculo. Dá lá uma lida em Mateus 21:13, Mateus 21:13 e Isaías 56:7. Amém? A casa de Deus é casa de oração. Amém? Púlpito não é picadeiro. Púlpito não é palco. Irmãos, nós temos visto os cultos se tornar em verdadeiros shows. E, na verdade, a igreja, o ambiente do culto é um ambiente sacro de adoração, de temor, de respeito. Não é um local para ter entretenimento. Não é um local para se agradar ao público. É um local para se prestar culto a Deus, para se agradar a Deus. Hoje em dia você vê toda sorte de coisa em cima de púlpito. É gente jogando malabares, é gente com globo, né, igual de discoteca. É fumaça, luz, essas coisas tem para tudo que é lado, né? É a igreja toda preta e tiraram os ministros da igreja, do púlpito, botaram o pessoal cantando para ter mais espaço. Antigamente a gente lembra que a gente chegava no púlpito e dava aquele ambiente de temor. Você via ali o ministério da igreja ali, aquela austeridade, né? Aquela presença. Você olhava, puxa vida, eu quero um dia ser um ministro. Hoje em dia a pessoa já não tem mais, porque não tem mais esse exemplo, né, de estar ali. Você vê a pessoa atuando no seu dia a dia ali, mas não tem mais aquele jovem, aquele pré-adolescente que olhava assim com aquele temor, né, aquela coisa. E hoje em dia você não vê mais isso aí. Isso é em muitos lugares, né, que tem acontecido isso por aí afora aí. Então, irmãos, nós temos que estar voltando ao primeiro amor, né? É necessário voltar a Deus, abandonar os carrapichos do mundo e estar limpo diante de Deus. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Deus tirou Israel do Egito e fez toda aquela gente, né, peregrinar durante 40 anos no Egito, no deserto, tá? Êxodo 16, 2, 35 e Deuteronômio 8 fala sobre isso. Então, você vai ver, irmão, que aquele povo tem que girar, né, rodar ali, andar em círculo, até morrer aquele povo todo que tinha aquela mente do mundo, aquela mente mundana do Egito. Nasceu uma nova geração para que pudesse entrar na Terra Prometida. Você imagina que o povo entrasse na Terra Prometida com aquela cabeça que tinha de Egito ali. Não ia dar certo. Só 2 pessoas, né, que entraram na Terra Prometida, que vieram do Egito ali, que foi Josué e Caleb, que tinham a mente transformada, né, mudada, já tinham uma mente limpa, uma mente já de Deus, e eles entraram na terra do Egito. Então você vai ver que Israel, com aquela dificuldade toda, né, chega ali no deserto, Moisés sobe no monte para poder orar, quando desce o povo já está adorando outro Deus. Então, irmãos, infelizmente, a igreja hoje, ela tem aí girado muitas das vezes em torno de si mesma, tá? E não vai avançar. Não avança por quê? Porque, irmãos, qual é o foco? É agradar a Deus, é adorar a Deus, não é adorar aos homens. E hoje nós temos visto esse fenômeno da igreja moderna, com a secularização, um monte de coisa acontecendo. Você vê festa, né? Você vê festa paganda na igreja. O pessoal dançando caipira. Se a pessoa soubesse o significado daquelas flâmulas ali estão ligadas aos santos. Amém? As cores e tudo mais. O pessoal faz aí festa de purim, festa de tabernáculo, ou seja, está crucificando Jesus de novo, né? O sacrifício de Jesus para essas pessoas não serviu de nada, né? Não serviu de nada. Então, nós não podemos estar presos a essas práticas. Nós temos que ser livres para adorar a Deus, né? Como diz lá em Gálatas 5:1, se eu não me engano,
acho que é Gálatas, é Colossenses 5:1, que fala, né? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou, e não voltei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão, tá? Se eu não me engano, é Gálatas mesmo que está isso aí. Gálatas 5, deixa eu ver aqui. Vamos confirmar que essa Bíblia aqui tem muita coisa, né? É isso mesmo. Gálatas 5, versículo 1, tá? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. É isso aí mesmo. Então, irmãos, não temos que nos voltar às coisas passadas. Nós temos que seguir para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Então, irmão, secularização é algo que tem pego em cheio a igreja moderna. E nós temos que ter a nossa mente transformada. Para que Deus, quando olhe lá de cima, ele vê os verdadeiros adoradores, tá? É o corpo místico de Cristo. Ele não vê denominações, nada disso existe para Deus. Ele olha e vê o corpo místico de Cristo. Então, que ele olhe e nos enxergue como verdadeiros adoradores, como aqueles que estão ali prestando culto ao Senhor, né? Aqui, ó, palavra de Deus, irmão. Quer morar no céu? Caminho é esse, não tem jeito. Restante é doutrina de demônio. Jesus está voltando. Você imagina a pessoa viver toda uma vida dentro da igreja e depois ficar para trás. Repescagem é complicado, né? É difícil. Então, nós temos que estar prontos para morar no céu. Irmão, que Deus te abençoe. Medita na palavra aí. Vê aí as referências bíblicas e que você possa estar conosco aqui no próximo estudo, em nome de Jesus.